Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Vou dar aula agora para o sétimo ano. Pegue o livro aí de vocês e abram aí na página 23 e nós vamos falar de música do romantismo, tá? Que veio logo depois das músicas consideradas classicísticas, tá? Então a música romântica ela vai ter início por volta de 1830, tá? E prosseguiu até o século XX. Maior liberdade na escolha das formas musical, não somente a estética, ao contrário do classicismo, tá? Tivemos alguns músicos aí que vão se destacar no sentido romantismo, tá? Vai ser Frédéric Chopin e temos aí Ludwig van Beethoven. Esse talvez é o que vocês mais devem ter ouvido, Beethoven. Chopin também, acredito que vocês ouviram. Chopin, ele era polonês, tá? Ele, aos 7 anos, ingressou na escola de música e fazendo a sua primeira peça. Então, para você ter uma ideia, ele, na realidade, ele vai escrever uma orquestra inteira. Isso com 7 anos de idade. O cara era um gênio. Tá? E o que vai acontecer também é que aos 20 anos, ele, por exemplo, vai começar a ter sucesso e vai ganhar até um sentido financeiro, né? Vai ganhar bastante dinheiro. E o que vai acontecer? Ele vai pegar tuberculose, que na época era o mal do século. E isso vai fazer com que ele tente um tratamento para se curar e acaba gastando toda a sua fortuna para achar o tratamento para a doença dele, mas infelizmente ele acaba pobre e sendo ajudado pelos amigos. E vem a falecer, certo, em 1849, deixando para mais de 260 obras. Quer dizer, o cara realmente era um gênio. Imagine, morreu jovem, mas se tivesse vivido mais, de repente, esses 260 ia ser muito mais. Mas incrível que pareça, se vocês repararem aí o nome das músicas que eles davam, por exemplo, Valsa em Mi menor, é uma das obras de Chopin, tá? Outra, Ópera 66. E assim ia, eles davam sempre os nomes às suas músicas com números. Eles não davam nome como as músicas de hoje, né? Apesar que eu não vou comparar as músicas de hoje com a de Chopin, né? Não tem nem comparação. Mas de qualquer maneira, ele foi um gênio da sua época do romantismo. Outro camarada aí que vai se destacar vai ser Ludwig van Beethoven. Beethoven foi incentivado pelo pai aos 7 anos. Ele já estava, né, com 5 anos ele já estava na escola de música e já estava escrevendo suas primeiras músicas. Olha que gênio que esse cara era, tá? Ele nasceu em Bonn, na Alemanha, atual Alemanha, naquela época ainda não era a Alemanha, tá? Então ele vai se destacar, como eu falei, o pai dele vai incentivar e lá pelos seus 29 anos, ele começa a ter problemas de audição, até que ele fica totalmente surdo, não consegue ouvir mais nada, tá? Mas mesmo assim, escreveu algumas das suas peças, tá? E fazendo várias peças em toda a sua vida. Realmente, Beethoven e Chopin, eles foram gênios da sua época em relação à música, na qual tanto um como o outro começaram muito cedo na música e escreviam as músicas, para vocês terem uma ideia, certo? Para uma orquestra. Para você ter uma ideia, o Beethoven ele tocava cravo, violino, viola e piano. Isso tudo aos 5 anos de idade. O cara era um gênio, né? Então, dando continuidade à nossa aula aqui, a gente vai falar da arte realista. Vamos destacar aí Gustave Courbet, tá?
Esse movimento artístico que teve início na segunda metade do século XIX, tá? E a abordagem deles era objetiva assim, em relação às pessoas do dia a dia, como os camponeses, trabalhadores, domésticas. Então eles retratavam muito a realidade, por isso que vai se chamar arte realista. Tá? Temos outro camarada aí que vai ter também nessa época, mas o destaque maior é Gustave Courbet, tá? Ele em 1819, nasceu, né, em 1819 na França, ele era francês e foi considerado um dos principais artistas do realismo, tá? Que nós temos duas das suas obras, vocês podem ver que ele está colocando aqui dentro da sua obra a realidade do dia a dia, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa história da arte, vamos falar um pouco da arquitetura e escultura realista. Nós temos aí em destaque, por exemplo, que estamos aí na página 28, se destacando, você pode ver a Torre Eiffel, que foi feita por Gustave Eiffel, tá? Também se destaca aí Joseph Pantox, tá? O que vai fazer o Palácio de Cristal, que se situa lá em Londres. Aqui no Brasil nós temos o Palácio de Cristal, que fica em Petrópolis, tá? E só que não é mais de cristal, né? Porque depois de uma chuva que teve de granizo, acabou com os cristais, eles colocaram o vidro no lugar, mas está lá ainda em pé, que era a casa, era o local onde a princesa Isabel dava as suas festas, e foi um presente do Conde D à sua esposa. A Torre Eiffel, como por exemplo esses palácios de cristal que vai surgir, eles vão mostrar muita realismo dentro do que estava acontecendo naquele momento. Vão começar a usar cimento, começar a usar ferro, esses tipos de materiais e tecnologias da época que tem os dias de hoje. Você vê que na época que construíram, por exemplo, a Torre Eiffel, lá em Paris, muitos criticaram, porque achavam que não tinha nada a ver com a paisagem. Hoje você não vê a Torre Eiffel fora de Paris. Tá? E a Torre Eiffel, você pode ver que ela é toda de ferro. Então, isso mostra o quê? A revolução industrial aparecendo aí. Então, todo esse material que vai ser usado no realismo, tá? Nas esculturas, como a Torre Eiffel, e também outro camarada que vai se destacar aí, vai ser Auguste Rodin. Tá? Rodin, ele nasceu em 1840 e vai morrer em 1917. Tá? E ele vai se destacar também com as suas esculturas, uma delas mais conhecida, o Pensador. Essa escultura Pensador, se você ver, tem em filmes, em desenho animado, tem até um desenho do Pica-Pau, que quando joga lá um monte de concreto em cima do personagem da qual o Pica-Pau sempre fica perseguindo, o cara ele acaba fazendo a pose do Pensador de Rodin. É uma estátua que marcou realmente e marca até hoje. Quando a gente fala de Rodin, a gente pensa logo em quê? No Pensador, tá? E quando a gente pensa em Paris, pensamos em quê? Na Torre Eiffel, tá? Eu me lembro na época, quando foi o bicentenário da Revolução Francesa, que foi comemorado no mundo inteiro, e no aterro do Flamengo botaram uma Torre Eiffel lá, né, em homenagem. Na época, quando foram tirar essa réplica, muita gente falou, não tira não, deixa fazer parte da paisagem, mas aí teve aqueles mais tradicionais que falaram, não, essa Torre Eiffel aqui, claro, era bem menor do que a lá de Paris, mas o pessoal preferiu tirar, e assim tiraram a Torre Eiffel ali do aterro do Flamengo, que era uma cópia da Torre Eiffel lá de Paris, só que em um tamanho bem menor, uma escala bem menor. Tá? Outra coisa também que a gente pode falar é o neoclassicismo e o realismo no Brasil. Tá? O Brasil também vai ser contagiado, principalmente com Dom João
ainda como príncipe regente, vem para o Brasil, depois ele vai ser coroado como Dom João VI, ele vai trazer para o Brasil essa parte da arte neoclássica, tá? E também vai trazer alguma arte realista para o Brasil também, principalmente da missão, tá? Francesa, né? Artística francesa, que ele vai trazer alguns artistas franceses para pintar aqui no Brasil. E, por exemplo, temos aí Jean-Baptiste Debré. O Debré, por exemplo, ele, quando ele não estava a trabalho para a família real, retratando a família real, eles, por exemplo, iam para o centro ali do Rio de Janeiro e começava a pintar ali o que acontecia o dia a dia. Se hoje a gente sabe como eram as cidades naquela época, a gente tem que agradecer esses artistas franceses, principalmente Debré, que vai retratar, né, o cotidiano, o dia a dia aqui das pessoas que viveram aqui na época que o Brasil ainda era colônia. Dom João VI como o rei de Portugal, então vai retratar como as pessoas viviam. Você vê muito no seu como os escravos se comportavam, tá? Então tudo isso a gente vai aprender e saber vendo graças a Debré, tá bom? Fora outras coisas que ele vai pintar também, que por exemplo a nível de paisagem, para a gente ter uma ideia como era a cidade do Rio de Janeiro no período da chegada, no período que ficou aqui a família real, que foi de 1808 até 1821, e vai ser retratado a cidade, como as pessoas viviam aqui na cidade, comportamento da população e, claro, ele vai pintar também o nosso rei Dom João e a sua família também, tá? Vamos lá. Primeiros neoclássicos brasileiros, nós podemos falar aí de Victor Meirelles e Pedro Américo, tá? Victor Meirelles, por exemplo, em 1860, ele vai pintar a primeira missa no Brasil. Claro que ele vai pintar ali dentro da sua imaginação, mas essa pintura vai fazer com que muitos tenham a ideia como pode ter sido a primeira missa aqui no Brasil. Outra coisa vai ser Pedro Américo, tá? Que ele vai pintar em 1888 o painel, né? Que isso aqui é um painel, um quadro imenso, tá? Que está até lá em São Paulo, esse quadro, o original. Temos um quadro aqui na Quinta da Boa Vista. Não é na Quinta da Boa Vista não, ele está lá em Petrópolis, que mostra lá o quadro de Pedro Américo retratando a independência, né, Dom Pedro II, ou melhor, desculpa, Dom Pedro I, dando um grito de independência. Muitos sabem que não foi nada disso que está aqui, mas ficou um pouco romantizada, né, essa coisa aqui do quadro de Pedro Américo e também de Victor Meirelles, a primeira missa. Então a gente consegue viajar sem ter estado lá, o que mais ou menos deve ter acontecido. Outra coisa dentro do realismo no Brasil, a gente pode falar de José Ferraz de Almeida Júnior, mais conhecido como José de Almeida Júnior, tá? Esse pintor brasileiro, nascido em Tula, em São Paulo, ele vai, um período da vida dele, vai ser patrocinado por Dom Pedro II para estudar. Tanto é que tem um período que Dom Pedro II, quando vê as suas obras, né, fica assim, maravilhado, fica abismado com essa pintura, é assim, um pintor tão bom como ele, e chega até a oferecer uma bolsa de estudo, né, patrocinada aí pelo imperador, para estudar em Paris. Inicialmente ele não vai não, tá? Ele fica no Brasil por problemas particulares, e depois Dom Pedro II cobra dele, e vem cá, você não foi, porque você não foi, vai, cara. Aí até que ele vai aprender novas técnicas na Europa e depois volta como um dos grandes pintores. Uma das coisas que ele vai vir a falecer, né, vai nascer
nasce em 1850 e vem a morrer em 1899, tá? Realmente, eu sou fã de José Almeida Júnior, que ele vai retratar também o cotidiano daquela época aqui do Segundo Império no Brasil, tá? Então vocês aprenderam um pouco aí, viram um pouco desses artistas que marcaram aqui o Brasil, tá? Para a gente fechar, temos duas páginas aqui, que eu vi aqui, dois exercícios, que é isso, vocês têm que faz em casa, né, tentam fazer, e depois quando a gente voltar às nossas aulas, a gente dá uma olhadinha aí nos seus trabalhos, tá? Inspire-se nas obras de arte desse volume e assinale, assim como Almeida Júnior, criou uma cena em que você apareça como autor. Para isso, utilize espaço abaixo, depois faça a pintura definitivamente em uma tela ou uma folha de papel maior, tá? O que ele quis dizer aqui é que isso aqui vai ficar como um esboço para a sua pintura, tá? Então faça, mas não precisa fazer folha grande, não. Tentam fazer algum trabalho retratando alguma coisa do seu dia a dia hoje, tá? E aqui temos isso na página 32. Agora na página 25, com base nas ideias realistas de Gustavo Goulbert, resiste cenas do seu cotidiano, criando uma obra no espaço abaixo. Nessa obra reúne elementos de diversas linguagens, como desenho, pintura, colagem, entre outros. Você também pode realizar a atividade em uma folha avulsa, mas eu prefiro que vocês façam aqui no livro mesmo, tá? Tenta desenhar, pintar aqui. Quando ele fala negócio de colagem, você pode fazer o desenho e pegar pedaço de revista, cortar em pedacinho e fazer tipo eu esqueci o nome agora que me deu branco aqui, mas colando um pedacinho de papel para formar aí o seu desenho, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui e nos aguardamos aí na próxima videoaula. Um abraço, foi bom estar com vocês. Tchau!